Bom dia. Hoje nós vamos continuar nosso estudo da farmacologia, trabalhando agora com fármacos que atuam no trato respiratório. Essas classes, nesses fármacos principalmente, eles já foram estudados em muitas outras aulas anteriores, porque muitos deles atuam não só no trato respiratório, como tem outros tipos de efeitos, né, no cardiovascular, por exemplo. Então, muitas drogas que forem apresentadas hoje vão ser, na verdade, comentadas de algo que nós já estudamos, tá bem? Vamos começar rapidamente a passar um pouquinho sobre o aparelho respiratório, né, os seus principais aspectos anatômicos e fisiológicos. É uma revisão rápida, né? Então, aqui está colocado para vocês um esqueminha do aparelho respiratório. Tá bem? Então, repare bem que ele tem aqui esta parte que são as vias aéreas superiores, que incluem a cavidade nasal, as fossas nasais principalmente. Depois nós temos o aparelho respiratório na parte inferior, que inclui traqueias, brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Tá bem? O detalhe importante é como quem controla, né, a respiração. Então, a respiração, na verdade, é considerado o movimento dos gases entre os alvéolos, que estão aqui nessa região mais interna, né, e o meio exterior. E quem controla essa troca de gás é a ventilação pulmonar, o próprio pulmão, né, a entrada e saída dos gases e os músculos da região torácica que auxiliam a fazer este movimento, né, as descargas rítmicas provenientes do bulbo, no bulbo cerebral, né? Então há um controle cerebral ah, sobre as trocas de gases, e finalmente também há centros superiores, né? Córtex principalmente, no pulmão, no sistema nervoso central, que controlam o pulmão. Geralmente essa região aqui ela está mais imbricada, né, mais controlada pelo sistema nervoso autônomo, né, que nós vimos já. Esse sistema nervoso autônomo ele subdivide em simpático e parasimpático, a grosso modo, no caso do pulmão, né? E a estimulação do nervo que controla isso é o nervo vago. Então há também aqui um controle do sistema nervoso autônomo, tá bem? Quais são as doenças que nós vamos estudar do aparelho respiratório? Devido ao tempo e tudo mais, nós fizemos um recorte e serão apenas 3 doenças que dão uma boa ideia do geral, né, de como funciona. Então aqui foi colocado a asma, foi colocado a rinite alérgica e DPOCs de forma geral. A gente pode utilizar enfisema pulmonar ou bronquite, se você achar melhor que elas se relacionam. E por que nós escolhemos essas 3? Porque cada uma dessas doenças elas têm aspectos inflamatórios e alérgicos diferentes, né, o que dá uma boa ideia do geral. Por exemplo, DPOC é uma inflamação crônica, tá vendo? Ela provoca uma obstrução crônica e ela advém, né? Ela advém de um processo inflamatório crônico. Já a rinite, tem apenas componente alérgico, né? Então, nesse caso, nós vamos trabalhar muito com a questão da histamina na rinite. E a asma, ela tem componentes de inflamação crônica, de inflamação aguda e tem componente de alergia também. Então, ela é bem mais complexa do que as demais e ela envolve vários aspectos inflamatórios diferentes. Tá bem? Foi por isso que nós optamos por colocar estas 3 principais patologias respiratórias. Brevemente, né, quais são as drogas que nós vamos trabalhar que afetam ou que atuam no sistema respiratório, né? Claro, o sistema respiratório ele tem uma vantagem em relação aos demais que eu posso administrar droga por inalação, né? Então eu tenho aqui, eu vou considerar um uso tópico, né? É um uso local apenas e é interessante por quê? Porque diminuo e muito as reações adversas quando eu atuo no local. Mas ela também pode ser utilizada por via oral ou até mesmo via parenteral injetada. Bem? Atuam de vários mecanismos, eles podem atuar no músculo liso dos brônquios, eles podem atuar no processo inflamatório, eles podem atuar
no sistema imunológico. Então, há vários mecanismos e a gente vai comentando cada um deles à medida em que as drogas forem sendo apresentadas, tá bem? Então, quais drogas são as principais ou classes de drogas, né? Então, nós temos agonistas adrenérgicos, principalmente os seletivos beta-2, né? Nós já estudamos isso semestre passado, né? Aqui, por exemplo, nós temos exemplos salbutamol, terbutalina. Nós também já vimos na aula passada alguns anti-inflamatórios esteroidais, os glicocorticoides ou os corticoides. E eles também podem agir no sistema pulmonar, né? No aparelho pulmonar, então eu vou utilizá-lo também. Esta é nova, né? A cromolina. A cromolina eu vou comentar mais para frente, mas ela está ligada à liberação da histamina de forma profilática ou preventiva. Os antagonistas de acetilcolina, e eu coloquei um exemplo aqui, o ipatrópio, também nós já estudamos em outros semestres. O montelukast ou qualquer outro que termine com lucaste. No caso aqui, essas vão agir no processo inflamatório, também é nova, não foi comentada, principalmente na questão de inibição do leucotrieno, né? Vamos comentar um pouquinho dele também. Temos aqui um anticorpo, o omalizumab, que é um anticorpo monoclonal, que foi introduzido agora na terapêutica. Ele também é utilizado no tratamento da asma. E a teofilina, que é um broncodilatador antigo, né? Eu vou comentar também um pouquinho sobre essa questão de broncodilatação, assim como nos agonistas beta-2 e nos antagonistas de acetilcolina. Bom, quais são os fármacos que a gente vai usar agora em mais específico em cada doença? Então, nós temos aqui na rinite alérgica os agonistas alfa-adrenérgicos, principalmente aqueles que atuam nas vias aéreas superiores, promovendo vasoconstrição, para que a gente diminua a secreção nas vias aéreas superiores. Os antihistamínicos, já que se trata de uma rinite alérgica, então claro que bloqueadores de histamina são sempre bem-vindos. Os corticoides, de forma geral, eles vão diminuir o processo alérgico, né? Nós já vimos também isso na aula passada. E a cromolina, que ela atua também inibindo a liberação da histamina. Então, quase todos aqui, à exceção dos agonistas alfa-adrenérgicos, atuam no sistema histamínico. Tá? Diferente da DPOC, que é uma doença crônica, é uma inflamação crônica, ela envolve muito o sistema imunológico, né? Então são células mediadoras, são leucócitos, ela não é tanto exudativa, ela não tem muita secreção, então ela não tem quase nada de componente histamínico ou mesmo de prostaglandina aqui, né? Então nesse caso é diferente um pouquinho. Então quais seriam as opções? Eu preciso de um imunossupressor principalmente, então corticoides de forma geral são muito utilizados no tratamento da TPOC. E aqueles que promovem alívio rápido, né, da constrição, ou facilitam a entrada dos gases. E aqui eu tenho o agonista beta-adrenérgico, salbutamol, por exemplo, e o ipatrópio, que é o antagonista colinérgico. Bom, também vamos comentar um pouquinho sobre tosse, né? O que é a tosse? A tosse é um reflexo apenas. Então, a tosse, por ser um reflexo neurológico, qualquer droga que vá controlar a tosse, ela tem ação central, ela tem ação no cérebro. Por isso eu coloquei dois exemplos aqui de antitussígenos, o dextrometorfano e os opioides de forma geral, como por exemplo a codeína, que é bastante utilizada essa intenção. Então vamos começar agora a trabalhar as doenças e os seus tratamentos. Então, rapidamente, então, o que é uma DPOC? DPOC é uma doença pulmonar, obstrutiva e crônica, né? Vamos trabalhar com essa questão de ser crônica. Por que crônica? Crônica porque eu gero um processo inflamatório irreversível e ela vai mudando os aspectos da inflamação, mediada, por exemplo, no início por prostaglandinas para mediadas por macrófagos principalmente, né? Então ela sai do exudativo, na doença inflamatória aguda, ela é exudativa para celular, né? Mas mediada pelo sistema leucócito, não sistema imunológico. Ela é caracterizada por obstrução das vias aéreas de forma crônica, ela não tem reversão ao fluxo expiratório, de progressão lenta e irreversível. Os principais sinônimos para DPOC que a gente ouve, né, são a enfisema pulmonar e a bronquite aguda, que são
chamadas ou classificadas como DPOC. Qual o tratamento para DPOC? Primeiro, nós temos não medicamentoso, então geralmente é uma doença que acomete tabagistas, então tem que cessar o uso do tabaco, né, ou qualquer coisa que seja queimada, né, nicotina, então tem que cessar, não farmacológico, né, nesse caso, cessar o uso. É possível que eu utilize profilaticamente algumas vacinas para evitar complicações, como evitar gripes, tem vacinas já para essas situações. E, claro, um alívio rápido, né? Então, eu preciso de drogas que façam a desobstrução rapidamente, mas é reversível, não é para sempre, né? Que são os broncodilatadores. Nesses casos, os broncodilatadores mais utilizados são os agonistas beta-2, adrenérgicos. Então, eles vão agir como agiria a adrenalina no pulmão. A adrenalina ela vai causar broncodilatação. Coloquei dois exemplos aqui, nós já estudamos isso em outras aulas, o albuterol, salbutamol. E também, como broncodilatadores, eu vou utilizar anticolinérgico. Né? O anticolinérgico aqui, o antagonista colinérgico aqui, mais conhecido é o ipatrópio, mas nós temos outro, como o tiotrópio. Tiotrópio é por via oral, né? O ipatrópio ele é inalado. E posso ainda utilizar como broncodilatador alguns anti-inflamatórios esteroidais, né? Por exemplo, a betametasona. O uso dos corticoides sempre pensando de forma inalada. Não quer dizer que eu não possa usar uma outra via, mas o que é melhor, mais indicado, é a inalada. Bom, falar um pouquinho agora sobre a asma, né? Então, o que é a asma? A asma é dificuldade de respirar. Dificuldade para respirar. Ela tem origem grega, o nome, né? E ela tem essa principal característica aqui, né? Falta de ar. Bom, rapidamente sobre a epidemiologia da asma. A asma acomete no mundo mais de 150 milhões de pessoas, é muita gente. Há aqui previsão para aumentar esse número, né, por conta das poluições e tudo mais das grandes cidades. Leva em torno de 1 milhão de mortes por década, o que é muita gente, 100 mil por ano. É gente pra caramba que pode... Eu estou falando de morte, então veja, há uma complicação, há um caso grave em que a asma ela entra numa questão de agudização muito grave e o que leva a uma crise asmática severa, o que precisa de intervenção farmacológica ou médica imediata. E muitas vezes não dá tempo de socorrer uma pessoa com uma crise de asma, uma exacerbação da asma, o que leva então ao óbito. Tá? Quais são as principais características, né, da asma? Pensando na patologia. Então, ela é inflamatória. Então, de novo, envolve processo inflamatório. Só que esse processo inflamatório ele não para. Né? Ele é crônico, de certa forma, o que leva a um remodelamento de todo o alvéolo pulmonar, todo o pulmão. Você leva a uma obstrução parcial, reversível, ou seja, eu posso reverter com broncodilatadores ao fluxo do ar, resultante de uma contração muito intensa da musculatura do brônquio. Por isso é que eu tenho falta de ar nesses casos. Essa contração, né, essa constrição pode ser muito grave a ponto de obstruir a passagem do ar. Você tem um aumento grande de muco, né? E esse muco, então, depositado nas vias aéreas, principalmente nas vias aéreas inferiores, leva a um reflexo de tosse, para que eu consiga eliminar ou soltar esse muco, né? Ela apresenta características no processo de respiração, alguns barulhos, né? Alguns ruídos muito característicos do processo de asma, aumenta os níveis de IgE. O que quer dizer isso aqui? Né? Anticorpos do tipo E e imunoglobulina do tipo E. Que há um componente alérgico também. Então, veja, ela é inflamatória, crônica e também componente alérgico. Né? Então, tem aqui mediação de histamina numa questão inflamatória. Não é uma doença progressiva, né? Como é no DPOC, por exemplo, né? Mas não evolui necessariamente, e não evolui para uma DPOC, né? Então, eu tenho asma, eu vou ter bronquite? Não necessariamente, não tem essa relação. Bom, outra característica importante é o fato de que fica muito mais sensível todo o sistema respiratório
a qualquer tipo de coisa que agrida, né? Então imagine que uma pessoa que normalmente entra em contato com uma pessoa saudável, que não tem nenhum tipo de doença, entra em contato com ácaro, poeira, que seja, né? Isso vai estimular algum tipo de reação no nosso sistema pulmonar. Se você tiver asma, o seu sistema vai ser muito mais sensível àqueles ácaros ou partículas do meio, né? O que torna muito mais responsivo às tosses ou à inflamação de forma geral, tá? Então, aumento da sensibilidade que ocorre nos brônquios, que culmina com a capacidade exagerada de reações com substâncias irritantes, tá bem? Muito importante isso. Outro aspecto importante é como que se dá a interação entre a imunoglobulina E e a asma. Então, relembrando rapidamente, o IgE é um anticorpo, portanto ele é produzido por um linfócito. Esse IgE, ao encontrar o seu antígeno, ele se liga aos mastócitos, e os mastócitos então vão liberar histamina. Então eu tenho uma resposta aguda à histamina, mas não só aguda, tem uma resposta um pouco mais tardia também. Essa histamina acaba trazendo para o foco inflamatório células do sistema imunológico, como os eosinófilos e o neutrófilo. E ambos, né, vão atuar de duas formas na árvore brônquica. Eles vão aumentar a reatividade, aumentar a sensibilidade dos brônquios e levar à lesão do epitélio que reveste as vias aéreas. Por isso que gera um remodelamento de todo o sistema pulmonar. Tá bem? Então, de certa forma, esse é o componente histamínico da asma. Bom, vamos analisar um pouquinho agora sobre os mediadores inflamatórios da asma, né? Tanto as moléculas que vão então instalar o processo inflamatório, tanto na aguda, quando eu tenho uma crise, quanto na crônica, né? Então nós já vimos o papel que tem a histamina nesse processo. Uma outra coisa importante, um outro mediador muito importante aqui é este LTB4, né? O nome disso é leucotrieno. O leucotrieno ele vem da produção das prostaglandinas, né? Mediada pela COX, ou na verdade, desculpa, pela outra lipoxigenase, né? Não é COX nesse caso, não é ciclooxigenase, é lipoxigenase. E essas lipoxigenases então começam a produzir no pulmão leucotrienos. E o leucotrieno ele vai também ser importante no processo de exacerbação, facilita, né, as crises de asma. Nós temos outros mediadores menos importantes, outros tipos de leucotrieno, fator de agregação plaquetária, enfim, mas esses são bem menos importantes do que a histamina e esse leucotrieno. Vamos olhar agora como é que eu posso tratar a asma, né? Então, no caso da asma, é necessário que a gente entenda que eu precise de drogas que atuem imediatamente numa crise e drogas que podem ser usadas todos os dias, né? Para evitar muitas vezes que eu chegue numa crise ou fazer com que o sistema pulmonar fique menos responsivo. Então, quais são as drogas de alívio imediato? São os broncodilatadores. Então, numa crise de asma, é importante que você entre para facilitar com alguma droga que facilite a troca de gases, né? A passagem do ar pelas vias aéreas. Então, agonistas beta-2 adrenérgicos seletivos são os mais indicados. Nós temos a teofilina ou xantinas e os antagonistas muscarínicos, né? Então, se você um dia estiver trabalhando num hospital e aparecer para você uma crise de asma, provavelmente você vai trabalhar com uma inalação aguda no momento, utilizando pelo menos duas dessas drogas aqui, dessas classes, né? A mais comum é que você entre com um agonista beta-2 e antagonista muscarínico, ou antagonista de acetilcolina. Mas temos as drogas que são utilizadas mais para uso crônico, né, diariamente. Então eu tenho que utilizar corticoides, nesse caso os corticoides inalados, para que a gente evite as reações adversas a longo prazo. Eu posso utilizar antagonistas de leucotrienos, tá? Ou mesmo, se você quiser, inibidores da síntese do leucotrieno ou inibidores da lipoxigenase. Nesse caso aqui, nós temos uma classe de droga, que é o montelukast, que atua inibindo os leucotrienos. Podemos usar as cromonas, né, ou cromolinas,
elas atuam nos mastócitos, impedindo que eles liberem a histamina. Podemos usar diretamente um antagonista histamínico, nós vimos isso na aula passada, e ainda eu posso atuar com drogas que agem no sistema imunológico, né? Então, por exemplo, eu posso entrar com um imunossupressor, com a ciclosporina, por exemplo, eu posso utilizar um anticorpo monoclonal para inibir um pouco do sistema imunológico, alguns antibióticos também podem ser utilizados. Bem, vamos falar um pouquinho sobre os glicocorticoides usados, que são os mais importantes na asma. Tá? Então, nós já estudamos, eu vou rapidamente para passar esse slide, aqui como os glicocorticoides ou os corticoides são classificados, né? Eles são classificados de acordo com o tempo de ação que eles terão no organismo. Já comentei isso na aula passada, né? Vamos falar um pouquinho de como é possível que os glicocorticoides, de que forma esses glicocorticoides vão agir na resposta inflamatória pulmonar. Então, primeiro, eles vão inibir a contração dos brônquios. Isso se dá, claro, mediado pela entrada de cálcio no músculo liso dos brônquios, né? Então, eles vão impedir com que o cálcio entre na musculatura, então a musculatura não contrai ou diminui, né, a contração. Ela reduz um pouco o número de receptores muscarínicos. Então, de certa forma, eles vão também agir na menor sensibilidade ao acetilcolina. A acetilcolina ela vai promover broncoconstrição. E ela vai também fazer uma menor resposta da histamina sobre os seus receptores H1 que estão principalmente na musculatura lisa, né, dos brônquios. De que outras formas eles podem agir, né? Os glicocorticoides? E eles podem impedir a contração e facilitar o relaxamento da musculatura. Como eles fazem isso? Porque eles deixam os receptores da adrenalina mais sensíveis, né? Então, com pouca adrenalina, eu já consigo promover um alto relaxamento, tá? Ele aumenta também a quantidade de receptores para adrenalina na musculatura lisa e aumenta, de certa forma, o nível de resposta da adrenalina na musculatura, aumentando a adenilatociclase. Por onde que eu devo administrar os glicocorticoides? Eu tenho várias vias, nós já comentamos na aula passada. Mas nesse caso, o mais interessante aqui, ou é um uso nasal, se for, por exemplo, numa rinite, ou ela pode ser utilizada na forma de aerosol. Tá? Ou isso aqui melhora para a gente a resposta, porque ela fica local, ela não fica uma resposta sistêmica e não leva tantos efeitos adversos. Tá? Os glicocorticoides mais usados na via inalatória. Né? Então, eu coloquei aqui 3 opções para nós. A beclometasona, tem outras opções também. Tá? Por exemplo, eu poderia pensar na fluticasona, mometasona, mas são só nomes, né? Só opções que eu coloquei. Elas fazem, de que forma elas atuam, né, esses glicocorticoides? Diminui a hiperreatividade brônquica, então previnem a fase tardia da doença, reduz os efeitos sistêmicos desculpa, por ela ser inalatória, ela não vai ter, então, ela reduz as reações adversas dos glicocorticoides, né? Mas, de novo, apresenta ao longo do tempo, aparecem alguns efeitos adversos que nós já comentamos, inclusive, também, né? Aqui um quadrinho em que eu descrevo de forma geral quais são os efeitos ou as reações adversas que os glicocorticoides podem causar. Também nós já trabalhamos com essas reações na aula passada, né? Então aqui só um esqueminha geral para isso. Vamos comentar agora um pouquinho sobre agonistas beta-2 adrenérgicos. Nós já estudamos também isso semestre passado. São drogas que vão agir como agiria a adrenalina na musculatura lisa dos brônquios, né, e bronquíolos. Então, eles são conhecidos como broncodilatadores, são muito potentes, aliviam o broncoespasmo e eu divido, né, os beta-adrenérgicos, agonistas beta, em 2 classes de acordo com o tempo de ação também. Então, eu tenho de curta duração, naquela crise mais aguda, geralmente a gente usa essas 3 opções, fenoterol, salbutamol e terbutalina, e posso utilizar para evitar que eu tenha a
constrição, então de longa duração, o formoterol e o salmeterol. Falta um Rzinho aqui. Tá? Então, isso nós já discutimos o mecanismo, eles ativam o receptor beta 2 do músculo liso pulmonar. Né? Então, é dessa forma que agem os agonistas beta 2 adrenérgicos. Tá? Então, eles podem ser utilizados por via inalatória também, né? E até melhor que seja por via inalatória para evitar algumas reações adversas, mas mesmo assim aparecerá reações adversas. Por quê? Porque embora seja seletivo para o beta 2, vai agir em outros beta 2 que estão dispostos no organismo, além de agir também um pouco sobre beta 1. Então, a principal reação adversa aqui é taquicardia com arritmia do coração. E isso indica para nós também tremores, a pessoa fica com bastante tremor de mão. Ao longo do tempo, esses tremores tendem a sumir, né? Pode levar a hipopotassemia, agitação psicomotora, considerar, às vezes, se for necessário, se não tiver como interromper o uso, se as taquiarritmias forem muito frequentes, considerar o uso de alguma coisa que proteja o coração, né? Ou beta-bloqueadores, principalmente os seletivos, tá bem? Então, esse é o quadro de agonistas beta 2, né? O salbutamol, por exemplo. Vamos falar um pouquinho de drogas que são inibidores do leucotrieno. Então, vamos olhar o processo inflamatório, tá bem? Qual seria a estratégia? Então, os leucotrienos, eles são moléculas mediadoras do processo inflamatório. Eles aparecem quando eu tenho ácido araquidônico que é transformado em leucotrieno pela lipoxigenase, tá bem? Como é que eu posso, quais estratégias, então, para bloquear o leucotrieno? Primeiro, você pode atuar na inibição da produção, né? E aí eu vou pensar no imunossupressor. Eu posso inibir a enzima, né, a lipoxigenase. Eu posso impedir, agir dentro das células que produzem o leucotrieno, impedindo, por exemplo, que a célula produtora consiga mobilizar esse leucotrieno para fora, né? Esse leucotrieno, a saída dele, né, é mediada pelo cálcio dentro dessas células. Então, eu poderia atuar desta forma, impedindo a liberação. Mas o mais importante, a classe mais utilizada, são os antagonistas do receptor de leucotrienos. E aqui eu coloquei alguns exemplos, o zafirlucast, o montelukast, que são drogas que são usadas em criança principalmente, tá? Inibindo a ação do leucotrieno sobre as células, principalmente musculatura lisa. Apresentam algumas reações adversas, essas drogas. Eles causam lesão hepática, né? Causam destruição de hepatócitos. Então, eu preciso monitorar de tempos em tempos, a cada 6 meses, quanto dessas enzimas hepáticas que indicam lesão aparecem no sangue. E, claro, cefaleia e dispepsia. Então, mas esses dois efeitos aqui são muito comuns a outras drogas também, né? Vale a pena comentar no primeiro caso. Eu vou falar rapidamente sobre um tipo de broncodilatador chamado de metilxantinas. São muito antigas essas drogas, né? Aqui está um exemplo de uma metilxantina, que é a telfilina. Ela é extraída de plantas, né? Então eu coloquei uma fotozinha aqui da planta, aqui, da onde a gente extrai as metilxantinas de forma geral, né? Elas são nativas da Índia, da China e do Tibete, é a Camellia simensis. Muitos anos, né? Veja desde quanto tempo ela é utilizada para tratamento da asma, desde a década de 30, né? Potentes broncodilatadores, e elas agem de forma a agir dentro da musculatura lisa dos brônquios, principalmente, impedindo a entrada do cálcio na musculatura, né? São bastante potentes, além do que age também no sistema imunológico, impede a saída dos neutrófilos do sangue para o foco inflamatório, mas principalmente o efeito das metilxantinas é na questão também do cálcio muscular, né? Então ela vai fazer com que não entre tanto cálcio nas células musculares, tá? Para onde eu uso, né, as metilxantinas? Claro, elas podem ser usadas e são usadas principalmente como bronco, mas também eu posso usá-la em alguns casos associados, né? Então ela tem um efeito sutil como anticonvulsivante, então ela pode ser usada também para convulsões, não sozinha, né? Associado a outros anticonvulsivantes.
Elas são utilizadas em lavagens gástricas, podem ser utilizadas, medidas de suporte dentro do hospital, ela facilita, né, hemodiálise, ela pode ser usada como adjuvante na hemodiálise, enfim, há outras opções de uso para as metilxantinas ou para a teofilina, mas o mais é na questão de broncodilatação. Bem, e um outro broncodilatador, agora os anticolinérgicos, os antagonistas de acetilcolina, já comentamos sobre eles também, né? Coloquei um exemplo aqui que é o ipatrópio, isso é de ação inalatória, ele é inalado e ele tem um efeito curto. Tá? Nós temos hoje no mercado uma outra molécula chamada tiotrópio, que tem um efeito que previne, né, ou a broncoconstrição em 24 horas até mais. Né? No caso do ipatrópio, ele tem permanece pouco tempo no sangue, ou no trato respiratório. Então, vantagens, disponível pelas vias aéreas, então efeito local, tem efeitos não tem tantos efeitos colaterais sistêmicos, tem um efeito broncodilatador de no máximo 90 minutos, então ele é de curta duração, é para uma crise, por exemplo, né? Ele pode ser usado associado ao salbutamol, por exemplo, né, a agonistas beta-2, e deve, numa crise de asma, ser usado com o agonista beta-2 adrenérgico, também de curta duração, e não costuma ser usado sozinho. Né? Então, ele não é aquela bombinha que você tem, que as pessoas asmáticas têm, que carregam no bolso para um alívio imediato. Né? Então, não é esse tipo de droga, ele não tem essa finalidade. Um pouquinho sobre os cromoglicatos, as cromonas, vamos chamar assim, né? Mas pode se referir ao cromoglicato, que é um exemplo. Eles são anti-inflamatórios também, mas principalmente eles são antialérgicos profiláticos também. Não devem, não podem ser usados nas crises. Se você utiliza isso para evitar que tenha as crises. Então, ele é profilático, tá bem? Como é que eles agem? Né? Eles então inibem a saída da histamina pelos mastócitos, mas também agem um pouquinho na produção, no leucotrieno também. Mas o mais importante é a questão do impedimento da saída da histamina dos mastócitos. Tem um efeito, diminui um pouco a produção dos leucotrienos e diminui também um pouco a quimiotaxia, né? A vinda das células brancas do sangue por foco inflamatório pulmonar. Tá? Então, ele é usado como forma profilática da asma, essa é a principal indicação. Eles não são broncodilatadores, tá? Eles evitam que você tenha a broncoconstrição. Bom, e um pouquinho sobre o anti-inflamatório, um anticorpo, né, melhor dizendo, introduzido recentemente na terapêutica da asma. Hoje, na maior parte das terapias novas que estão aparecendo para a gente, independente da doença, estão se baseando muito em uso de anticorpos. Né? Esses anticorpos eles vão atacar alguma coisa do seu organismo que esteja causando a doença. Né? No caso aqui, eu estou utilizando um anticorpo que é humano, né? Omalizumab. Tudo que termina em AB é anticorpo. Nesse caso, é um anticorpo próprio do corpo humano. Monoclonal, porque ele é feito a partir de uma única célula, um único tipo de linfócito, né? Que se liga à IgE. Olha aqui. Então, ele vai impedir, é um anticorpo que ataca um anticorpo. Então, ele vai inibir ou parar a ação das IgEs, diminuindo, então, a sua ligação aos receptores que estão nos mastócitos, impedindo com que a histamina seja liberada. Bem? Então, é um anticorpo que ataca um anticorpo, impede o IgE de funcionar. Vamos falar um pouquinho de fármacos que a gente usa na rinite alérgica. Né? A rinite alérgica é principalmente das vias aéreas superiores. Eu vou utilizar, nesse caso, uma droga de alívio imediato, tá aqui a opção para nós, agonistas alfa-adrenérgicos. A ação aqui não é na musculatura, na musculatura, mas não na musculatura do nariz em si. É na musculatura lisa do vaso sanguíneo que está na região das vias aéreas superiores. Por quê? Porque no caso de qualquer doença inflamatória, no caso a rinite ela acaba liberando histamina ou prostaglandina, que é vasodilatadora.
Essas moléculas vasodilatadoras facilitam e também, né, aumenta a permeabilidade vascular. Então, elas facilitam a saída do plasma do sangue para o tecido. Então, todas as vias aéreas superiores ficam inundadas de plasma, né? Isso eu vou chamar de exudato. E é necessário que algumas drogas, então, ajam como vasoconstritora. Então, os agonistas alfa-adrenérgicos, nesse caso, vão ser vasoconstritor. Eu também vou utilizar antihistamínicos, geralmente os antagonistas de histamina, né, muito próprio para se usar, corticoide e a cromolina, né, o cromoglicato, para evitar usando de forma profilática. Tá bem? Aqui então vamos falar um pouquinho sobre os vasoconstritores, né, os agonistas alfa-adrenérgicos. Então, eu posso ter usos descongestionantes, vamos chamar assim. Eu tenho os usos sistêmicos e eu tenho o uso tópico. Tá bem? No uso tópico, são aqueles descongestionantes nasais clássicos, nafasolina, né, naridrim, por exemplo, que agem como vasoconstritores locais. Mas eu posso usar também por via oral. Né? Então, nesse caso, eu vou também pensar no agonista alfa-adrenérgico. E aqui a mais usada é a fenilefrina. Né? Ou poderia pensar no antihistamínico, eles também são bloqueadores da histamina, o que leva a descongestionar o nariz. Né? E aí, de preferência, as de segunda geração de antihistamínicos. Né? Eu coloquei aqui um exemplo para nós, clorferinamina, vários outros aqui, mas esse é o principal que pode ser utilizado. Então, é muito comum que você esteja num processo de gripe, não precisa necessariamente ser rinite, mas que as vias aéreas estejam congestionadas, que eu possa utilizar, ao invés de usar um uso tópico, que eu possa utilizar alguma droga antihistamínica, que vai facilitar a descongestão nasal. Bem, já comentei isso no semestre passado, mas vou rapidamente repassar. A nafasolina, que é um de uso local apenas, né? Ela tem absorção imediata pelas mucosas, é o naridrim. Ele inicia o efeito em 10 minutos e fica até 6 horas agindo no local. Ele é vasoconstritor, porém ele tem ações sistêmicas, tá? Ele causa várias complicações. Taquicardia, porque ele é adrenérgico, agonista adrenérgico, hipertensão, às vezes até hipotensão, dependendo da situação. Ele vai fazer alteração da frequência respiratória, ele vai agir no sistema nervoso central, e isso aqui é um dos motivos que as pessoas ficam dependentes desse tipo de droga, e vai ter ação local também, na pele principalmente, né, promovendo sudorese. Fármacos agora utilizados na tosse. Então, como eu disse, a tosse ela tem origem no sistema nervoso central. Ela é um reflexo de alguma irritação que nós temos nos brônquios e bronquíolos. Então, qualquer coisa que irrite as vias aéreas, imediatamente o cérebro manda um comando de contrações involuntárias para que aquilo que esteja causando essa irritação seja colocado para fora, né? Então, as drogas que são antitussígenas, elas têm que ter ação central. Tá bem? Então, eu coloquei aqui duas opções, eu vou trabalhar com vocês. O dextrometorfano, que é um derivado de morfina, mas só que ele não tem um potencial de causar tão grande, né, de causar dependência, e nem também analgésico, ele não tem essa característica. E o opioide, né, propriamente todos eles, mas principalmente a codeína, que também pode agir no sistema nervoso central, assim como o dextrometorfano, fazendo com que a gente diminua o reflexo da tosse, tá bem? Nesse caso, às vezes a tosse ela está sendo causada por alguma irritação das vias aéreas. Então, alguns fármacos que atuam no sistema nervoso central levam a muitos efeitos colaterais ou efeitos adversos. Então, às vezes é necessário que a gente haja nas próprias vias aéreas, diminuindo a sensibilidade dessa região. Nesse caso, eu não vou chamar de antitussígeno, eu vou chamar de drogas que fazem a inibição da irritação das vias aéreas, que são os xaropes mais comuns. Tá? Então, um xarope ele não é antitussígeno, só posso considerar antitussígeno algo que haja no centro nervoso gerador da tosse. Tá bem? Vou agora passar para vocês uma interatividade, um caso, para a gente discutir nesses dias que faltam para a nossa aula,
para que a gente possa tentar resolver ou direcionar o estudo. Então, eu deixo aqui para vocês um caso clínico de asma, né? Tentem, por favor, responder essas questões. Se vocês quiserem postar, e devem postar lá no Google Sala de Aula, eu dou uma olhada na resposta e digo se está correto ou não está. E faço um convite para que vocês estejam na nossa aula. Alguns vão ter aula na quarta de manhã, outros terão aula na quarta-feira à noite, outros na sexta de manhã. Faço o convite para que vocês participem da aula, para vocês poderem interagir comigo e tirar as dúvidas. E até a próxima.